Boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Francisco na terra da Jornada Mundial da Juventude. O primeiro dia é marcado por encontros com autoridades civis e religiosas. Um dia importante para católicos de todo o mundo. Igreja celebra a festa do perdão de Assis e concede indulgência plenária aos fiéis. A restauração de pintura e artes de catedral no interior de São Paulo. Violência contra a mulher não tem desculpa. Supremo Tribunal Federal decide que tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Superação que aumenta a fé. Homem recebe sacramentos da igreja depois de 104 anos de vida. A alegria como vocação. Uma feira vocacional da JMJ com 150 caminhos que levam à igreja. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, está só começando. A regulamentação e o aumento de mais dias para a licença paternidade é tema de um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. Para trazer mais detalhes deste assunto, vamos conversar com Francisco Coelho, em Brasília. Boa noite, Francisco. Boa noite, Yara, e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O grupo de trabalho parlamentar e diversos grupos de mulheres defendem a formalização da licença paternidade no Brasil, que ainda não foi regulamentada no Congresso Nacional. Depois de 3 gestações, a família de Daniela aumentou. A chegada das gêmeas, há 7 meses, encheu a casa e trouxe mais alegria ao casal. Perceber meu esposo ali do meu lado, nesse primeiro momento, né, nesses primeiros momentos, e nessa vivência em si mesmo, da maternidade, né, o quanto que eu vejo, quanto foi grandioso para mim. A especialista em acompanhamento emocional de famílias que aguardam o nascimento de uma criança explica que a atuação responsável do pai no puerpério é indispensável. A mulher, ela precisa do homem naquele lugar, precisa do homem ali dando aquele apoio. Ele faz parte daquele processo de forma integral, assim como a mãe. O direito já é previsto na Constituição, mas a licença paternidade até hoje não foi regulamentada. O grupo de trabalho criado pela Secretaria da Mulher estuda sugestões aqui na Câmara dos Deputados para viabilizar a aprovação no Supremo Tribunal Federal. Não só discutir e debater, mas aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que beneficie as famílias brasileiras e que vá mudar a história do nosso país. A deputada federal Tabata Amaral coordena os trabalhos do grupo parlamentar. O ato ocorre durante o retorno do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação à não regulamentação da licença paternidade. Então, com muita responsabilidade, com as contas públicas, com muito cuidado, especialmente com as pequenas empresas, a gente quer avançar para que tenhamos uma licença paternidade maior e para que a gente tenha esse vínculo familiar ainda mais forte. Inconstitucional. Foi assim que a tese da legítima defesa da honra em caso de agressão contra a mulher foi votada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, advogados estão proibidos de usar o argumento como defesa dos réus. Julgamentos decididos com base na tese podem ser anulados. A decisão foi por unanimidade. Os 2 últimos votos foram das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal, o julgamento desfaz um retrocesso histórico no direito das mulheres. Weber lembrou que o Código Civil de 1916 permitia a perda da capacidade civil das mulheres ao se casarem. Com o entendimento da inconstitucionalidade da tese, os réus acusados de feminicídio e agressão não podem pedir a absolvição ao júri com base na defesa da honra. Os processos julgados com base na regra podem ser anulados a pedido das vítimas e familiares.
A legítima defesa da honra passou a ser utilizada no século XVII. O Código Penal de 1940 extinguiu a regra, mas o argumento continuou sendo utilizado em processos criminais para absolvição de agressores. Estava prevista para hoje a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas no Supremo Tribunal Federal. Eu deixo vocês agora ao vivo com a repórter Aline Campelo, que tem mais detalhes sobre o assunto. Aline, boa noite, é com você. Uma excelente noite, Francisco, e a todos que nos acompanham ao vivo. O STF voltou então a adiar o julgamento sobre o porte de drogas, após o voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator Gilmar Mendes pediu prazo de uma semana para fixar a tese sobre quantidade permitida para usuários. Até agora, são 4 votos a favor da descriminalização, onde o tema começou a ser analisado em 2015. Hoje, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros vão decidir se é válido o artigo da Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para o consumo próprio. Já a venda de drogas não será abordada e vai seguir como ilegal. No julgamento, os ministros devem fixar também quais critérios podem diferenciar usuários e traficantes. Após o pedido de vista do então ministro Teori Zavascki, falecido em 2017, 2 anos depois, em 2019, o ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu Zavascki, devolveu o pedido de vista, mas somente neste ano o tema voltou à agenda da Corte. Até o momento já votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, que é o relator do processo. E hoje foi concedido o voto de Moraes. Volto com vocês aí nos estúdios, Wallace, Yara.